A nova aliança sermão pelo Rev. Kenneth Ostro. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31. Uma aliança implica conjunção, e as partes envolvidas nessa aliança concordam em guardar as condições estabelecidas. As alianças feitas entre o Senhor e os homens visam a um fim, que é o bem-estar e a felicidade eterna da humanidade. E, como nenhuma criatura humana pode alcançar a vida do céu sem regenerar-se, é evidente que as alianças com o Senhor implicam na promessa de regeneração por parte do homem. A profecia de nosso texto parece focalizar o restabelecimento dos reinos de Israel e de Judá após serem destruídos pelos assírios e pelos babilônios, mas os escritos nos ensinam que a predição se refere ao advento do Senhor e à instituição da Nova Jerusalém. A profecia foi dada aos judeus por Jeremias há mais de 500 anos antes do nascimento do Senhor. As 10 tribos de Israel tinham sido levadas para a Síria e a Mesopotâmia pelos reis assírios, e a maioria dos habitantes de Judá foram levados em cativeiro por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Jerusalém havia sido destruída e a Judéia estava sob domínio estrangeiro. Nesta terrível situação, Jeremias desempenhava fielmente os deveres de profeta. Previu que a Judéia seria derrotada e destruída por Nabucodonosor e exortava os judeus remanescentes a serem fiéis a Jeová. Manifestava-se corajosamente contra a maldade e a idolatria das classes dominantes e do povo, e sofreu maus tratos e prisões nas mãos daqueles que não compreendiam suas previsões e que o odiavam por proclamar que estava próximo o castigo provocado por seus males, o que realmente se realizou. Após a destruição de Jerusalém, ele recebeu do Senhor a profecia consoladora de nosso texto, versículos 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, mas esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. 31 a 33. Os judeus tomaram estas palavras literalmente, aplicando-as à sua volta do cativeiro da Babilônia. Mas o fato é que, embora a nação judaica tivesse sido reconstituída precariamente, ela não permaneceu assim por muito tempo, tendo sofrido seguidamente o domínio dos persas, dos seleucidas e dos romanos até o ano 130 de nossa era, quando desapareceu completamente. O Senhor permitiu que ela permanecesse até a época dos romanos, para que servisse de guardiã de sua palavra na terra e para que servisse de base para a instituição de uma nova igreja. Como a aliança feita com Moisés foi anulada pelos filhos de Israel, o que é simbolizado pela adoração ao bezerro de ouro no deserto, também a aliança com a casa de Israel, de que trata o nosso texto, não foi realizada, pois as 10 tribos que constituíam o reino de Israel não chegaram a reconstituir aquele reino do norte de Canaã, e tanto os habitantes de Israel como os habitantes do reino de Judá, ao sul, mergulharam nos males mais condenáveis aos olhos do Senhor, principalmente os males relacionados com a idolatria. Os israelitas e os judeus nunca tinham guardado interiormente a aliança feita no Monte Sinai e a igreja judaico-israelita era uma igreja representativa, por meio da qual o Senhor era apenas guardado ou na lembrança das pessoas. A aliança referida em nosso texto devia ser uma aliança interior, feita com aqueles que deviam pertencer a uma nova igreja, constituída pelo Israel e pelo Judá internos, isto é, por homens do reino espiritual e do reino celestial do Senhor, e que recebessem o Senhor no entendimento e na vontade, segundo sua fé e seu amor. Quando o Senhor veio à terra, quase 600 anos depois dessa profecia, referiu-se à aliança nela prevista quando ceou com seus discípulos e lhes ofereceu o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. A nação judaica daquele tempo, como a do tempo de Jeremias, não estava em condições de fazer tal aliança, porque seu culto era um culto externo. Por isso, os judeus negaram a nova aliança proposta pelo Senhor.
Rejeitaram e crucificaram o Senhor Jesus Cristo, assim como tinham rejeitado e perseguido o profeta Jeremias. Os cristãos reconheceram que a profecia de Jeremias se referia à vinda do Senhor ao mundo. Acertadamente consideraram a nova aliança como sendo o Novo Testamento, que é a divina verdade representada pelo sangue do Senhor, pelo qual a igreja podia vir a conhecer o Senhor uma vez mais, e os homens podiam recebê-lo com uma fé racional e um amor mais intenso, se assim o desejassem. Mas a profecia de Jeremias não se refere apenas à aliança feita com a humanidade por ocasião do primeiro advento do Senhor. Os escritos que nos foram outorgados revelam que essa aliança se aplica também em sua plenitude, à nova igreja e à doutrina celeste a ela destinada. Por meio da segunda vinda do Senhor na doutrina celeste, os homens podem elevar-se do lodaçal da ignorância para um conhecimento e um entendimento racional dos segredos do céu e, não terá valor algum, não terá a menor realidade, não passará de promessas vãs, como aliás, tem sido demonstrado abundantemente na história da humanidade. A mesma coisa ocorre com as alianças do Senhor com a criatura humana. Há estipulações e pactos, preceitos e normas referentes aos meios que levam aos caminhos espirituais e celestiais. Essas estipulações, pactos, preceitos e normas encontram-se na palavra. Cumprir tais determinações é a parte que cabe à criatura humana na aliança feita. A parte do Senhor é seu amor e sua misericórdia sempre presentes em relação ao homem, como lemos no Salmo 25, versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. Somente quando o pacto é guardado por ambas as partes é que produz efeito. A consequência disso para a criatura humana é que ela chega ao conhecimento da verdadeira vida espiritual. O Senhor sempre cumpre a sua parte. O homem tem que escolher entre cumprir ou não cumprir a sua. Deve escolher entre a conjunção com o Senhor ou sua separação dele. Deve escolher entre a vida espiritual e a morte espiritual. Não há meio termo, pois o Senhor disse aos fariseus: aquele que não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Se o homem escolher a aliança com o Senhor, sua conjunção com ele virá somente por graus sucessivos. O Senhor exigia a obediência dos integrantes da igreja judaica em benefício dos próprios judeus. Mas ele se conjuntou aos homens das igrejas posteriores, exortando-os a compreenderem pela fé e pela racionalidade. Primeiramente, o homem aprende por espontânea obediência aos mandamentos do Senhor. Depois, o Senhor lhe concede discernir o que é o bem e a verdade, e o homem então praticará o bem pela fé no Senhor e em sua palavra. Aquele que perseverar no amor ao Senhor e no cumprimento de seus mandamentos tornar-se-á verdadeiro membro da comunhão interna proporcionada pela nova igreja, e terá uma nova vontade, que é o dom do Senhor concedido ao homem regenerado. Aos que realizam esforçadamente o processo da regeneração, o Senhor levará para o círculo de seus aliados. Eles respeitarão os mandamentos do Senhor, não por uma obediência externa, mas por amor a Ele. Eles se aproximarão do estado daqueles anjos celestiais a quem o Senhor dá diretamente a divina verdade, que é recebida em suas próprias vontades. Em seus corações está o bem do amor, e é com esse amor que eles recebem a divina verdade. Qualquer pessoa pode, se quiser, alcançar a vida regenerada que levará à vida espiritual e, assim, aproximar-se do Senhor. Ela terá de renunciar aos males, como pecados contra o Senhor, e praticar as boas obras prescritas pela palavra, de acordo com a aliança feita. Quem permanecer firme no esforço de regenerar-se, apesar das vicissitudes da vida, aproximar-se-á cada vez mais da igreja interna e, consequentemente, do Senhor. Se procedermos dessa maneira, seremos governados pelo Senhor. Se evitarmos os males, como pecados contra Ele, e praticarmos as boas obras, seremos iluminados pela sua verdade, e aquecidos pelo seu amor. Então será cumprida em nós a profecia de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Amém. Lições. Jeremias 31, 31 a 40 se 25 Adaptação de J. Lopes Figueiredo.
C. 25 Divino amor e a divina verdade do Senhor recebido pelos anjos. Os anjos no reino celestial do Senhor excedem muito em sabedoria e em glória aos anjos que estão no reino espiritual. Assim é, porque eles recebem mais interiormente o divino do Senhor, pois estão no amor para com ele, por conseguinte, mais perto dele e mais conjuntos com ele. Os anjos celestiais são tais porque receberam e recebem as divinas verdades imediatamente na vida, e não previamente na memória e no pensamento, como os anjos espirituais. Por isso é que os anjos celestiais gravam as divinas verdades em seus corações e as percebem e as veem, por assim dizer, em si mesmos, e jamais raciocinam a respeito delas sobre se são ou não são verdades. Os anjos celestiais são assim descritos em Jeremias: nas mentes lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei, não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles. 31, 33 e 34.